destrinchar, né, ver como é que isso vai ser aplicado. Ao meu ver, concordo com o senhor, não basta a lei definir a natureza jurídica de uma parcela de uma forma aleatória, fora do contexto jurídico. Quando o contexto jurídico todo nos mostrou até o momento que o direito de arena é uma parcela de natureza salarial e compõe a remuneração do atleta profissional para todos os efeitos. Um jogador que tem um salário desse de R$1.000, o que ele vai ganhar de direito de arena vai ultrapassar o salário dele. Certamente, vai ultrapassar. Então, isso aí já é uma questão que traz aí e trará muita celema para os operadores de direito. E uma coisa, sabe, que criticam, a Justiça do Trabalho deveria fazer o seguinte: quando julgar um caso de um Neymar da vida, ter um tipo de visão. Quando julgar do Zé da Silva, dos Grudes, do clube lá de Mangaratuba da Serra, julga de outra maneira. Ora, o juiz do trabalho, ele julga bancário, pouco importa se é o bancário que trabalha num banco que tem 1000 agências ou no banco que só tem 1 ou 2 agências. Ele julga do metalúrgico, que trabalha na grande metalúrgica, e de uma pequena metalúrgica de fundo de quintal. Não dá para você... Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Fundamentalmente, né, a magistratura, o juiz do trabalho, ele não tem como fazer uma dissociação, né, ou separar o autoempregado, né, ou do empregado... podemos chamar mais simples, mais de chão de fábrica. Isso se aplica em qualquer categoria profissional. Não é só no futebol. Não é só no futebol. É claro que, aí num contexto mais de prova, num contexto mais processual, muitas vezes determinadas situações, características específicas, como autoempregado, a sua formação, um engenheiro, um PhD, ou um atleta de alto nível profissional, em um julgamento, muitas vezes sim, o magistrado pode considerar, dentro daquela ação específica, daquele contexto, alguma diferenciação. Mas isso não por fundamento, não por excelência jurídica. Para fins de direito, seja um autoempregado, é um bancário, é um atleta de futebol. E a aplicação da legislação, a interpretação é igual para todos. E é isso que o pessoal do meio do futebol não consegue entender, né? Principalmente dos clubes. Não entende. É difícil entender. Realmente, muitas vezes isso até, falando um pouco também da questão aí já da inovação, que a legislação trouxe, fazendo um gancho nessa nossa argumentação, a legislação trouxe uma novidade aí, nas disposições transitórias finais ali da legislação, a possibilidade das partes resolverem, né, o conflito por meio de arbitragem. Né? E quando a gente sabe que a arbitragem, né, o tribunal arbitral para o direito do trabalho, como regra aí, de maioria da doutrina e jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, tem rejeitado a arbitragem para fins de solução de conflito extrajudicial no âmbito trabalhista. Né? Esse conceito ele permanece e provavelmente permanecerá no ambiente jurídico trabalhista, né? Pelos princípios, voltamos aí, da proteção ao empregado, da hipossuficiência, né? Da impossibilidade de negociação ampla entre empregado e empregador, por toda uma questão aí histórica de direito do trabalho, que não compete aqui a gente voltar aí os primórdios da construção do direito do trabalho. Mas a lei traz essa nova figura como se estivesse autorizando as partes a definir os seus litígios mediante a arbitragem. Ora, por um lado, me parece um avanço do legislador no sentido de tentar trazer para o direito do trabalho formas, né, de solução de conflito extrajudicial, que aí poderia ir, de fato, a favor de uma possibilidade aí de descarregar, esvaziar um pouco o judiciário já sobrecarregado de muitas ações. E também trouxe na lei a necessidade de uma previsão aí de acordo coletivo, convenção coletiva, para se criar esse tipo de procedimento, esse tipo de solução de litígio. Eu vou só te pedir licença, que eu tenho de ir para o intervalo, e a gente vai voltar daí, que eu tenho uma questão para te fazer bem em cima dessa história da arbitragem. A gente volta rapidinho, não saia daí. Já.
Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo Paulo Valé de Perry Filho. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a história da arbitragem no direito do trabalho. O Paulo, você disse o seguinte, que é para desafogar a justiça do trabalho. Será que foi isso? Porque tem tantas causas de jogadores de futebol por aí que ajudaria tanto. Na tua opinião? Não, professor, eu acho que, não sei se especificamente no caso de atleta profissional de futebol seria suficiente para você desafogar o judiciário por uma via de solução de conflito extrajudicial. Por outro lado, se a arbitragem como um todo eventualmente fosse incentivada e considerada válida, legal, pelo judiciário trabalhista, poderia ser uma forma de poder proporcionar aí uma diminuição das demandas das ações trabalhistas ajuizadas. Então, evidentemente, para especificamente uma categoria como o jogador de futebol, acho que não seria suficiente. Mas a ideia de arbitragem, caso, repito, fosse aceita pela doutrina da jurisprudência trabalhista, poderia sim ser uma forma de redução de conflitos judiciais, porque teriam mais decisões aí obtidas através de arbitragem. Mas você não acha que o legislador ele faz a lei pensando na minoria, ou seja, nos grandes jogadores? Que deve passar na cabeça de quem fez a lei, ou deve ter passado, seguinte, imagina, por que vai levar para a Justiça do Trabalho uma demanda do Neymar contra o Santos, o rapaz que ganha R$1 milhão por mês? Por que vai levar uma causa do Ronaldo Gaúcho contra o Flamengo na Justiça do Trabalho? Mas é legislar pela exceção. E esses jogadores, como você falou, de 3 salários mínimos, quando muito, que nem recebem, aquela confusão danada, como a gente vê no dia a dia, nós que advogamos, a gente recebe esse tipo de cliente no escritório, que está morando de favor no puxadinho da casa da mãe, dos pais da esposa, o clube não paga. Esse não tem, esse é o hipossuficiente típico que o Cesarino Júnior já pensou lá nos anos 40, quando começava o direito do trabalho no Brasil, né? É verdade. Eu acho que alguns aspectos precisam ser analisados com essa questão. Primeiro, aqui não há... nós só sabemos de arbitragens no direito do trabalho quando você tem uma ação judicial questionando a arbitragem. Né? Isso é verdade. Nós não sabemos aí, pelo menos não se tem dados oficiais, talvez aí um tribunal de arbitragem os tenha, de São Paulo, enfim. Mas nós, os operadores, não temos estatísticas de dados de quantas arbitragens são feitas, né, e quantas depois são submetidas ao judiciário. Então, eu pelo menos não conheço essa estatística. Não, e nem deve ter porque ninguém espalha. Ninguém espalha, justamente. Então, isso é o primeiro aspecto que a gente não sabe exatamente onde está tateando. O Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, a gente tem... Você já viu, né? Sim. Cartazes, acho que isso deve ser no Brasil inteiro, não sei em outros estados. Numa campanha... Campanha é a seguinte, trabalhador não vai à arbitragem. Exatamente. Por quê? Porque, obviamente, tudo na legislação tem um lado bom e um lado, aí, vamos dizer assim, eu queria dizer uma palavra um pouco mais drástica, mas de aproveitadores. Né? Porque muitas vezes vão ludibriar o empregado, o hipossuficiente. Isso é um absurdo. Né? Se monta uma arbitragem para fraudar direitos trabalhistas. É claro que isso não pode ser admitido. A questão que eu acho interessante ser discutida, e aqui não quero, obviamente, defender nem a legalidade ou ilegalidade de uma arbitragem, mas o que eu acho interessante ser discutida bom, para hipossuficientes, é verdade que há uma fragilidade na arbitragem. Muito provavelmente ela vai ser eivada de alguma nulidade, seja por coação, na própria formação